Agora vamos falar sobre Aparecidense 1, Atlético 2. Parecia que não teria gol da Aparecidense, mas deu um susto ali no fim, porém acabou reagindo muito tarde. Sejam todos bem-vindos. Adicionar aqui também o nosso grande Emerson. Boa noite, Gader. Boa noite ainda. Gader, o que você achou do jogo? Já dá só um spoiler do que nós vamos colher aí das suas opiniões sobre essa partida. Fala aí, torcedor, falando Lívia, meu amigo Emerson. Fala aí, você torcedor do Dragão, você torcedor de outros clubes que tá chegando aqui com a gente. Spoiler básico, se você acompanhou os debates do Futebol 62, você sabe exatamente do que a gente vai falar. Porque tanto o Emerson quanto eu, a gente adiantou o que podia rolar nesse jogo e foi exatamente como a gente tinha falado. Um jogo onde o Atlético venceu e até pôde fazer um pouco mais do que apenas a vitória. Pôde dar uma certa treinada e também uma variada no time para poder se preparar para o clássico do fim de semana. Mas agora, meninos, de fato, vamos falar sobre essa partida entre Atlética e Aparecidense. Jogo que foi válido pela segunda rodada do Campeonato Goiano, nesta quinta, ainda é quinta-feira, dia 15 de janeiro, a partida que começou às 20h40, no Aníbal Batista de Toledo. A arbitragem ficou a cargo do João Paulo Cunha, auxiliado pelo André Severo e a Jordana Pereira, com o VAR do Caio Max. Eu acho que esse detalhe é importante porque com certeza nós vamos falar na análise do primeiro tempo. A escalação, colocando na tela para vocês, a escalação do Atlético primeiro. Entrou a campo com Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, Tito, Adriano Martins e Romão. O meio de campo, aí houve uma alteração que nos pegou de surpresa, não estava sendo cogitado. Igor Henrique, Klebert da base, acabou substituindo Lima, e o Jader ficou armando a equipe. Enquanto o ataque já era aquele provável que nós trabalhávamos. Jean Dias, Léo Jacó e Kevin Ramires. Segundo tempo acabou entrando Giovani no lugar do Igor Henrique, GH no lugar do Jader, Vitinho no lugar do Jean Dias e o Lima no lugar do Kevin Ramires. Enquanto a Aparecidense entrou com a seguinte formação. Pedro Henrique no gol, veterano Pedro Henrique. Ivan na lateral direita, Jefferson e Darlan na zaga, Caetano na lateral esquerda. Caetano que acabou cometendo pênalti ali foi no Jader, no final do primeiro tempo. O meio de campo com Lima, Renato e Bagé. Ataque com Bruninho, Marcão e Lauro. Segundo tempo, entraram o Luan no lugar do Renato, Rafael Luiz no lugar do Bagé, Arthur no lugar do Marcão, Arthur que inclusive marcou o gol de honra da Aparecidense no último minuto do jogo, e o Varoldo no lugar do Lauro. Essa então, a escalação da Cidinha, da Aparecidense. Como? Foi quase um jogo treino, né? O Atlético em momento nenhum correu o risco ali de sair derrotado ou com empate. Cadenciou, controlou o jogo. Achei o Atlético no primeiro tempo mais interessante. No segundo tempo, eu achei até um jogo meio difícil de assistir. Ainda mais depois das alterações, o time foi perdendo característica. Mas mesmo assim continuou dominando o jogo, e o lance mais emocionante do segundo tempo foi uma bola na trave do Lima, né? E depois no finalzinho o gol da Aparecidense, né? Que é aquele gol que premia o time, que castiga o time preguiçoso, o time que já não vai mais no ataque, o time que já não tem mais ofensividade, o time que já não é mais agudo, que chama o adversário para cima, e a Aparecidense achou uma oportunidade ali no finalzinho, fez o gol. 2-1 para o Atlético, mas é isso aí, ritmo de treino para o Dragão, mas a gente vai falar muita coisa aqui, mas na minha opinião já está na hora do Atlético mostrar para que veio. Aqui tem polêmica para a gente discutir, eu guardei essa aqui, eu não vou nem deixar ela para análise, eu vou trazer ela antes, porque o nosso Oliveira Ferreira já comentou. O Wesley disse na rádio que o lance do pênalti nem falta foi, o cara não tem personalidade nenhuma. Eu quero saber de vocês, foi pênalti? E aí, o Emerson? Na minha opinião, foi pênalti. Foi falta. Não seria... Se fosse fora da área, na minha opinião, não seria um lance para expulsão. Não chegou a ser uma agressão. Mas foi uma jogada que o defensor assumiu o risco, né? Ao colocar o braço ali na altura do rosto do jogador do Atlético. Se fosse fora da área, eu marcaria falta. E como foi dentro da área, pênalti bem assinalado. Mas, repito, eu vi alguns erroneamente pedindo até cartão vermelho, né? Talvez desconheça a regra, mas mesmo que se fosse fora da área, talvez eu aplicaria até só o amarelo. Não achei a agressão uma falta normal. E como foi falta dentro da área, pênalti bem marcado.
E pra você, Gader, foi pênalti? Pra mim foi pênalti, tá? Pra mim, de fato, seria uma falta fora da área. Mesmo, a gente sempre fala isso, né? Sem querer também é falta. O jogador ele ergue o braço pra tentar fazer a proteção, mas ele atinge o rosto do jogador do Atlético. Como estava dentro da área, a falta caracteriza o pênalti. Como não há dupla punição, o jogador levou o cartão amarelo. Porém, mesmo que fosse fora da área, eu concordo. Eu não vejo esse lance como um lance para vermelho. Foi um acidente ali, uma situação acidental, mas foi falta. E dentro da área, pênalti. Já. Eu achei que o Atlético ainda está um pouco em ritmo de treino. Pra você, Gader? Pra mim, com certeza, principalmente no segundo tempo. Sendo bem franco com vocês, como a gente falou aqui, até a Ana pediu um spoiler e eu acabei dando spoiler aqui. Nós antecipamos isso lá no Futebol 62 Debates, que o Atlético poderia abrir o placar cedo, iniciar o jogo garantindo o seu resultado e usar o segundo tempo como forma de rodar o elenco, que é uma coisa que o técnico já havia dito que ia fazer, e também preparar-se para o fim de semana. E foi basicamente isso que eu vi nesse jogo. O Atlético, no primeiro tempo, dominou, controlou completamente a partida. A Aparecidense praticamente não chegou. Ela teve 2 chegadas só, que foi no comecinho do jogo, e aquela outra um pouco mais no meio ali, com uma saída de bola onde o Atlético perde a bola na linha lateral e aí acaba errando, né, ali. E aí o Paulo Vitor faz uma bela defesa, mas foi só. Depois disso, o Atlético pressionou, teve chances claras de fazer gol antes mesmo do chutaço do Igor Henrique, fez um belo gol com o próprio Igor Henrique e depois teve o lance do pênalti no último lance do primeiro tempo. Então, assim, fez o resultado no primeiro tempo e usou o segundo tempo para aquilo que a gente já esperava. Treinar, trocar jogadores, rodar elenco e descansar algumas peças para o jogo de domingo. A entrada do Klebert fez o Igor Henrique poder jogar, porque ele estava como primeiro volante no jogo contra a Nápoles e ele estava fundamentalmente defensivo. Ele não é esse jogador, ele é um jogador que pisa próximo da área, que aparece como elemento surpresa, ele é um segundo volante que sai do jogo. Então, com o Klebert em campo, ele pode se dar o luxo de aparecer mais perto da área, de poder se movimentar com mais liberdade e não ficar exclusiva para a parte defensiva. E olha, que felicidade ver o Klebert fazendo essa partida boa como ele fez hoje, porque é um jogador da base do Atlético, um bom volante e que chega como um ativo técnico pro Atlético, né? Obviamente, no futuro ele pode ser um ativo financeiro, mas hoje ele é um ativo técnico e vem da nossa base. E sempre que isso acontece, eu fico muito feliz. A gente tá vendo, às vezes, uma necessidade de um 10, né? Agora, eu gostei muito do jogo do Jader no primeiro tempo. Por quê? Porque eu gostei do Atlético no primeiro tempo. O próprio Jader foi muito bem no primeiro tempo também. E aí, no segundo tempo, a gente teve um time muito mexido, né? Um time que foi para o segundo tempo com uma ideia de rodar o elenco e testar algumas peças, né? E isso gera realmente uma desorganização, gera uma situação um pouco mais complicada. O que eu vejo nesse time do Atlético? Eu vejo mais segurança. É um time que, quando ele precisa fazer o resultado, ele vai lá e faz. Quando ele precisa cadenciar o jogo, por uma questão de desgaste físico, para evitar o desgaste físico, ou para rodar o elenco como o Lacerda gosta, ele consegue fazer sem dificuldades. Nos dois jogos ele fez isso. No Anápolis, segundo tempo, ele cadenciou mais o jogo. No jogo agora contra a Aparecidense, segundo tempo, cadenciou novamente o jogo, principalmente por conta da rodagem de elenco e até para descansar algumas peças. Então, sim, eu tô gostando do Atlético. Eu sei que o torcedor esperava que o time fosse mais enérgico, tivesse mais chances reais de gol, principalmente no segundo tempo, mas para o planejamento do Atlético para a temporada, é o que eu esperava acontecer, é o que eu estou vendo, e estou vendo isso de uma forma competente e bem planejada. Então eu tô gostando bastante, e dos três, realmente, eu tô vendo o Atlético até com mais organização e equilíbrio. Entenda bem, organização no seu planejamento para o ano, tá? Porque eu entendo, o segundo tempo não foi lá muito bom, mas para o ano, pensando no planejamento a longo prazo, eu estou gostando bastante. Então, né, gente, a Aparecidense, ela vem com uma equipe muito mudada, uma equipe que tem muitos jogadores pouco conhecidos, alguns já remanescentes de outros clubes goianos e até da própria Aparecidense, e tem o centroavante Marcão, que inclusive deu uma boa entrevista, né, hoje, falando até do seu carinho pelo Atlético, respeito pelo Dragão. E aí recebe o Atlético, que vem de uma vitória em cima do Anápolis, um Atlético que tem uma consistência ali no seu time, porém, um Atlético que tinha uma mudança, duas mudanças, né, no time, que era a entrada do Klebert e do Jean Dias no time titular. Primeiro tempo, eu vi o Atlético sendo o Atlético que eu espero ver durante o Campeonato Goiano. Um time positivo, um time propositivo, um time com um ataque que chega para finalizar, chega para concluir e que tem uma mobilidade interessante. Porém, eu concordo com você, Ana, eu senti falta dos pontas. O Jean Dias teve uma única oportunidade ali, acabou isolando e ficou muito apagado. Em alguns momentos, o Matheus Ribeiro fazia a vez de um ponta chegando dentro da área, enquanto o Jean Dias ficava mais recuado. Do lado esquerdo, o Guilherme Romão
aparecendo bastante, o Guilherme Romão sempre muito, muito propositivo, muito ofensivo, e o Kevin Ramírez muito perdido no jogo. O Romão muito isolado, inclusive foi uma coisa comentada pelo técnico, né, pelo Rafael Lacerda, e isso estava dificultando as jogadas por ali. Mesmo assim, o Atlético, com algumas dificuldades, assim como esses pontos que eu comentei, controlou o jogo. Teve um sustinho ali no começo, e depois um outro ali no meio do primeiro tempo, com uma bola roubada, com uma finalização perigosa, que o Paulo Vitor fez uma bela defesa ali no canto esquerdo, mas fora isso, a Aparecidense estava proposta para jogar no contra-ataque ou jogar no erro do Atlético. Só que, infelizmente, para a Aparecidense, essa era a única proposta que o ex-goleiro Renan, que atualmente é o técnico da Aparecidense, era a única proposta que a Aparecidense tinha efetivamente para jogar. Fora isso, a Aparecidense não tinha praticamente nada. Um meio de campo muito espaçado, sem contato com o ataque, um Marcão isolado, e com isso o Atlético pôde aproveitar todos os espaços para criar jogadas. Numa delas conseguiu aquele cruzamento com o gol e seguindo, né, todo o processo da partida, no final do primeiro tempo ainda teve aquele lance do pênalti. Mas já merecia estar ganhando mesmo sem o pênalti por 2-0, porque teve gols perdidos bem claros ali, teve uma bola que pegou ali no Léo Jacó, poderia ter ido a gol, né, uma chance clara, além de umas outras pequenas chances ali, e um domínio total ali no primeiro tempo. O Atlético foi bem superior na primeira etapa. No primeiro tempo, né, o Atlético se mostrando muito organizado, com boas trocas de passe, apesar de não ter sido tão produtivo, mas eu já achei o meio de campo mais entrosado do que o jogo contra o Anápolis. Gostei do Romão na lateral esquerda, que vez em sempre chegava em profundidade, bastante forte, dando cruzamentos, dando bons passes ali na área, no campo ofensivo. Um primeiro tempo onde o Atlético cadenciou, controlou, e principalmente depois que achou ali, depois daquele belo gol do Igor Henrique, que para mim foi o melhor, né, em campo, apesar de ter jogado só o primeiro tempo. E depois do gol do Igor Henrique, o Atlético encontrou ainda mais tranquilidade para jogar, trabalhar a bola, teve algumas outras oportunidades desperdiçadas durante o primeiro tempo, e até chegar no finalzinho, né, e ter aquele pênalti sofrido ali pelo Jader com o gol do Kevin. O Atlético, ele se mostrou um time que está se conhecendo, buscando aquele entrosamento, buscando os jogadores, buscando se conhecer. Eu vejo muita impaciência de uma parte da torcida em relação a isso daí, e tem que entender que testes estão sendo feitos, um rodízio, o técnico precisa conhecer como é o jogador, não só nos treinos, mas também em uma situação de jogo. Mas eu vejo que a gente vai ver o que é o Atlético nesse momento no jogo contra o Goiás, que não vai dar para fazer rodízio, não vai dar para fazer teste, não vai dar para conhecer jogadores, vai ter que pôr o que tem de melhor. E o Atlético hoje entrou no primeiro tempo ali com o que tem de melhor, né? Eu acho que uma ou outra peça ali poderia ter entrado no lugar de um ou de outro, mas foi um primeiro tempo que me passou bastante tranquilidade. O torcedor tem que entender o seguinte: não é num jogo contra a Aparecidense, segundo jogo da temporada, um jogo pré-clássico, que o Atlético vai fazer uma partida para convencer o torcedor. Não é nesse jogo. O jogo que o Atlético tem que jogar definitivamente com a ideia de vencer e convencer é um clássico contra o Goiás. É o jogo que vai jogar em casa, diante da sua torcida, e que tem tudo para ser uma batalha dentro de campo. E o Atlético vai ter que se doar para vencer esse jogo. Nessa partida, no segundo tempo, com o placar bem legal ali de 2-0, um placar interessante, o técnico Lacerda se deu ao luxo de fazer algumas mudanças no time para, primeiro, rodar o elenco, como ele mesmo já falou, ele já tinha antecipado isso, ele faria isso e ele fez. Outra coisa que ele quis fazer também foi testar algumas peças, colocar alguns jogadores em campo, aproveitando a situação, aproveitando o momento que estava mais favorável ao Atlético e até aproveitando um adversário que pouco agredia. Agora, detalhe, a Aparecidense teve uma chance, tá? Teve uma chance bem séria mesmo, uma chance muito clara no primeiro minuto ali do jogo, assim como tinha sido no primeiro tempo. Uma chance de uma boa troca de passes, uma finalização ali do camisa número 16, agora me esqueci o nome, ele finaliza e a finalização foi fraca, mas a chance foi muito clara. O Atlético poderia ter tido necessidade de jogar um segundo tempo mais sério,
Porém, com o placar se mantendo e o jogo decorrendo e a Aparecidense pouco agredindo, o Atlético se deu ao luxo de testar, poupar peças, rodar elenco, e aí isso transformou o time num time um pouco mais desgastado, assim, na questão tática, né? Um pouco mais bagunçado, um pouco mais desorganizado, e claro, isso prejudicou a qualidade do espetáculo. O jogo ficou um pouco mais feio, erros um pouco mais ruins, porém o Atlético ainda teve uma chance, né, de fazer o gol numa finalização de fora da área, que pegou no travessão, belo chute do Lima. Porém, fora isso, pouca emoção o jogo teve. E aí, o gol no final, eu nem coloco muito, eu nem coloco isso como algo muito pesado, porque houve realmente uma falha. Ali, a cabeçada que deveria ter sido para tirar da área, ela foi muito, muito fraca. E aí, sobrou para o jogador da Aparecidense. Mas, dada a situação, sendo o último lance, a Aparecidense conseguindo fazer esse gol, o impacto foi muito pequeno. Porém, é um erro que precisa ser corrigido lá no vestiário, lá no treinamento, lá que eles têm que discutir. Para o jogo em si, foi um gol que, graças a Deus, não incomodou no placar e na vitória do Atlético. Mas é algo que tem que ser revisto, tem que ser estudado para não ser repetido, assim como o primeiro lance do segundo tempo, onde o Atlético permitiu uma troca de passes muito tranquila da Aparecidense, e algo que tem que ser analisado. Mas no contexto geral, foi um jogo treino de segundo tempo. Um segundo tempo bastante treinado. E graças ao placar do primeiro tempo, esse treino não comprometeu o resultado. Totalmente ritmo de treino. Parece que o time desligou da tomada ali e começou a fazer o básico para manter o placar. Eu vi um time, não falo descompromissado, mas um time tocando para um lado, um time sem querer atacar. E a gente até compreende muito, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente forma opinião e acaba influenciando pessoas. Se a gente pegar um recorte do segundo tempo, e usar de uma determinada forma, a gente vai chegar aqui e descer o pau. O time jogou mal, o time caiu a qualidade, caiu o nível, mas a gente tem que entender exatamente o que a gente está tentando passar aqui. Lacerda está fazendo teste, está conhecendo jogadores dentro do campo, está sentindo ali como certo jogador vai se comportar entrando no decorrer do jogo. Então, assim, é um momento de paciência, um momento de calma. A gente os comentários, eu, você, o Gader, nós somos unânimes em falar que o segundo tempo do Atlético foi sonolento, foi devagar, mas, né, a gente também sabe entender todo o processo que está ocorrendo nesse momento. Agora, para o jogo contra o Goiás, aí sim, aí a torcida vai ver um Atlético acordado, um Atlético ligado na tomada, até porque o Adson vai estar aqui, né? Cara, eu sinto assim, ó, parece que sem o Adson também parece que vou lá chutar essa bola e pronto. Mas quando o Adson tá, parece que os caras ficam meio atentos ali, não, o Adson tá aí, eu vou chutar essa bola direito. Então, assim, o domingo tem tudo para ser um jogo totalmente diferente. Então, para você que tá achando que realmente foi um segundo tempo muito abaixo daquilo que a gente queria ver, mas é muito por conta disso. É um processo. E mesmo assim, testando, fazendo testes, somos líderes. Então o time vai se encaixando, o Lacerda vai descobrindo ali aonde colocar as peças, e terceira, quarta, já estamos indo para terceira, quarta, quinta rodada, o Atlético só tem a evoluir. Então, paciência, né? Mas que esse segundo tempo aí me deu sono, deu 35 minutos do segundo tempo, eu falei, já vou ajeitar os negócios para mais, porque eu sei que o jogo vai terminar do jeitinho que tá aqui. Só que o que aconteceu ali foi um erro de percurso, que a Aparecidense fez um gol. Mas tirando isso daí, o segundo tempo terminou da mesma maneira que começou. Quem foi o melhor da partida? Cara, pra mim, o craque do jogo ali pra mim foi o Igor Henrique. Conseguiu estrear, fazer a sua estreia, né, vamos dizer assim. Jogou muito bem. Conseguiu cumprir a sua função com excelência, fez um belo gol, ajudou muito o Atlético, e para mim é um jogador que tem um potencial, assim, apesar da idade, mas um potencial para crescer dentro do Atlético, para mostrar ainda mais futebol, porque eu gosto muito do futebol do Igor Henrique, e hoje meu voto vai para ele. Primeiro voto do Emerson para o Igor Henrique. E você, Gader? Quem você vota? Olha, eu vou falar para vocês, que foi assim, ó, por um detalhe pequeno, mas maravilhoso, que foi o golaço. Eu vou dar o voto de melhor da partida para o Igor Henrique também. Agora, eu quero fazer a menção honrosa ao Matheus Ribeiro.
hoje ele fez uma partida muito boa, cara. O Matheus Ribeiro, ele não só fez tudo que se espera dele como lateral, no apoio e na defesa, como ele fez vários dribles e jogadas individuais muito legais, cruzamentos muito bons. Então, assim, Matheus Ribeiro fez uma grande partida nesse jogo agora, porém o Igor Henrique fez uma partida tão equilibrada quanto, mas ainda fez o gol. Então, pra mim, ele é o melhor da partida. Eu sigo os relatores, vou de Igor Henrique, foi não só pelo gol, acho que a maneira como ele se movimentou, a maneira como tentou ajudar o Atlético, se ele se manter neste ritmo, será sim, de fato, um dos grandes reforços do Atlético, então o meu voto vai para o Igor Henrique. A classificação, Goiatuba e Jataiense ontem empataram em 1-1, mesmo resultado de Anápolis e Centro-Oeste, 1-1, o Vila Nova vencendo a Anapolina por 3-2, aí partidas que aconteceram hoje, a Abecate, fora de casa, lá no Zico Brandão, derrotou o Inhumas por 1-0. Craque e Goiás empataram em 0-0 no Genervino da Fonseca. E a vitória do Atlético por 2-1 contra a Aparecidense. Agora a classificação. Atlético liderando com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Ele é líder pela diferença de saldo de gols. Porque o Vila também tem 100% de aproveitamento com 6 pontos. Vem o Goiás na terceira colocação com 4 pontos. Na quarta colocação, a Anapolina com 3 pontos. Quinta colocação, Abecate, 3 pontos. Sexta colocação, Jataiense, 2 pontos. Sétima colocação, Centro-Oeste, também 2 pontos. Oitava colocação, Craque, 2 pontos. Nono colocado, a Aparecidense, 1 ponto. 10º, Anápolis, 1 ponto. 11º, Goiatuba, 1 ponto. E sem marcar ainda o Inhumas. Inhumas que ano passado acabou sendo, a sensação do campeonato, mas este ano ainda não engrenou. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até então. Um grande abraço pra você, Ana Lívia, meu amigo Emerson, que vai estar do meu lado lá, sofrendo e xingando lá no jogo e também comemorando os gols do Dragão lá na Scioli. E, cara, mandar um grande abraço para todos vocês que participaram com a gente, que deixam seu like, que se inscrevem, que participam aqui, se divertindo e também curtindo a nossa análise. Deixar um grande abraço de torcedor para todos vocês.